Hoje é dia 3 de maio de 2020. Vamos dar início a mais um encontro, perguntas e respostas do canal Segredos da Mente. Recebemos aqui uma pergunta que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais. Fábio, quais as consequências no contexto espiritual para o feto que sofreu aborto espontâneo? É muito interessante isso e eu gostaria que vocês acompanhassem o meu raciocínio. Entendemos que a ocorrência do aborto ele traz consigo alguma causa, que pode ser conhecida ou desconhecida. Se ocorreu o aborto espontâneo, qual foi a causa, que pode ser física ou espiritual, que contribuiu para o processo do aborto? Então veja bem, apesar que a pergunta é quais são as consequências para o feto. Quando ela está dizendo quais são as consequências para o feto, não considerando o físico, porque ele foi descartado fisicamente, que vai ser enterrado. Eu estou entendendo que ela está querendo saber para o corpo espiritual, a alma daquele feto. Então, dentro dessa linha de raciocínio, como eu disse, tem que ter uma causa. Agora, qualquer resposta fora desse contexto, conhecer a causa, é passível de ser considerada simples especulação. Porque não é fácil você identificar a causa. É física ou é espiritual? No entanto, posso afirmar que tal fato não é um desígnio de Deus. Ou seja, Deus quis que isso acontecesse. Quando não há uma resposta que sustente o ocorrido, o ser humano apressa em dizer, foi vontade de Deus. Deus quis assim. Isso não é verdade. Por quê? Deus não impõe nenhum castigo, Deus não impõe nenhuma dor, nenhum sofrimento. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Por quê? Porque Deus é a manifestação viva do amor incondicional. É a manifestação viva. Isso em todo o universo. Então, o que acontece nesse ambiente, e a todos os seres humanos, é o retorno das ações, atitudes, comportamento e desejos que cada um tem em relação a si e aos seus semelhantes. Então é a lei de causa e efeito. Então, tudo que nós vivenciamos, a raça humana vivencia, está conectado a isso que eu acabei de dizer. Então o comportamento de cada um, as atitudes, o egoísmo, a ganância, tudo esse ambiente de ódio, de rancor, de mágoa, é que tem promovido todo esse distúrbio. Então, quando a pessoa vivencia isso, ela está promovendo um desequilíbrio em si mesmo, no ambiente social, na família. Então, a lei de causa e efeito é muito clara com relação a isso. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Não tem jeito. Né? Então, uma das crenças limitantes que na maioria ainda perdura está relacionada com a sua pergunta. Justamente isso. A maioria não aceita a possibilidade da própria consciência espiritual acoplada no feto ser a causa da autodestruição. Mas por quê? A própria consciência
causa da autodestruição, ou seja, do aborto espontâneo? Porque depende muito da qualidade da própria consciência. Quando eu falo da qualidade, é o estado vibracional dela, como ela vibra, como ela está, é um padrão baixo, elevado. Então, se a consciência tem um padrão vibracional baixo, ela interfere no ambiente, porque a energia vibracional dela é muito baixa. É isso que vocês precisam entender. E ela promove destruição. Um ambiente em que aquela consciência está, porque ao desejar, ao querer algo que, dentro de um contexto de usura, ganância, ela vai criar um ambiente altamente negativo e com capacidade de destruir. Mas você poderia perguntar, mas o que tem a ver isso? Você está falando de um feto que ainda nem nasceu. Então veja bem, quando há falta de conhecimento e entendimento, nos leva a fazer esse tipo de pergunta. Porque esquece que a consciência espiritual, ela tem uma existência eterna. Ela não foi criada ontem, foi criada hoje. Ela não foi criada no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Nada disso. É um ser espiritual que veio vivenciar uma experiência num corpo físico. Então, a falta de conhecimento, de uma visão ampla, de uma verdade universal, de como que tudo acontece, é que leva a conclusões errôneas, ao entendimento, a ações, atitudes, que não condiz com um comportamento digno de um ser espiritual que está realmente buscando a evolução espiritual. Agora, o ser humano contesta isso com argumentos veementes da presença naquele feto de um anjo, um ser puro e isento de pecados. Quem te garante isso? Ninguém garante. Por isso que é difícil também afirmar quais são as consequências sobre a consciência espiritual daquele feto que teve um aborto espontâneo. Porque você precisaria de dados, você precisaria de informações mais detalhadas para fazer qualquer tipo de afirmação. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter, e para não falar coisas que não tem nada a ver com a verdade em si. Agora, o ser humano, dentro desse conhecimento, dentro da forma como ele vê o mundo, vê toda essa questão espiritual, a grande maioria acha que o fim de tudo é o ser humano. Só que ele desconecta o ser humano da consciência espiritual. Não tem jeito de desconectar. Quando você fala de ser humano, você está falando da consciência espiritual. Quando você fala da consciência espiritual, necessariamente você não está falando do ser humano. Porque o ser humano é apenas o quê? Ele é apenas um instrumento. Então o ser humano se resume ao papel de possibilitar que a consciência espiritual faça uso do corpo humano para vivenciar experiências próprias e inerentes a esse ambiente, o planeta Terra. É isso que precisa ficar claro. Não podemos descartar a possibilidade da causa do aborto espontâneo ser de origem também genética. Ok. Fruto de uma patologia dos pais. Ok. De um acidente. Tudo isso é possível. Então, na realidade, temos duas vertentes que podem causar o aborto espontâneo. A qualidade da consciência espiritual e a qualidade do ambiente familiar. Aí sim. Então, dependendo da qualidade da consciência espiritual, você vai ter consequências de um tipo. Dependendo da qualidade do ambiente familiar, você vai ter outros tipos de consequências. Mas
nós não podemos fazer uma afirmativa sem saber exatamente, conhecer exatamente cada uma dessas vertentes. Ok? Se você gostou, dê o seu like e se inscreva no canal Segredos da Mente. Perguntas poderão ser enviadas para o e-mail segredosdamente@gmail.com. Então até o próximo encontro. Muito obrigado.